Bem-vinda a Wittenberg, padre. Eu sou Yuri Kivander e vou ser o seu auxiliar na paróquia. Gunther e eu pescamos um peixe para a sua primeira refeição conosco. Vander, não é? É um nome holandês. Eu nasci perto de Utrecht. Temos que parar por causa da Hannah. Ela é meio... Bom, ela mantém uma criança escondida na floresta. Uma criança escondida na floresta? É uma criança aleijada. Se não comprarmos lenha, ela ficará sem alimento. Quer lenha, irmão? Carga inteira ou só? Quanto esse peixe aqui valer? Esse é o nosso novo padre, Padre Luther. Olá, Hannah. Obrigado, Hannah. Otto! Bom dia, Otto. Este é o nosso novo padre, Padre Luther. Padre, Eu espero vê-lo na missa. Boa sorte para você. continue trabalhando, Thomas. Parece que eu tenho lepra. Acharam que você veio fazer a coleta. Acharam que eu quero o dinheiro deles? Não, acharam que o Papa quer o dinheiro deles. Sempre que vem um novo padre, eles têm que pagar a Roma pelo privilégio dos sacramentos. Nulla salus extra ecclesia. Este debate perdura há mais de 1400 anos desde os primórdios da Igreja. Mas agora, o Quinto Concílio de Latrão confirmou a famosa frase de São Cipriano. Nulla salus extra ecclesia. Fora da Santa Igreja Romana não existe salvação. Professor Karlstadt. E os cristãos gregos? Os cristãos gregos? Bom, um velho documento da Igreja fala que um bispo romano, e não um grego, seria o sucessor de São Pedro. E, é claro, nosso Senhor Jesus Cristo fez de Pedro seu sucessor na terra. Então devemos considerar que os santos da Igreja grega estão condenados. Você não entendeu. Mas essa é a consequência inevitável da frase de São Cipriano. Os cristãos gregos não terão salvação. Ou será que esta afirmativa não seria uma leitura radical de Mateus capítulo 16, versículo 18? Tu és Pedro, e sobre essa pedra irei edificar a minha igreja contra os portões do inferno. 2 linhas antes, no versículo 16, nós encontramos os fundamentos da nossa fé. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Com certeza, quanto mais universais tornamos essas palavras, mais nos aproximamos da mente de Cristo. Questiona a autoridade do concílio da Igreja, senhor? De modo algum. Mas o Quarto Concílio de Latrão admitiu que talvez Cipriano estivesse errado e que poderia existir salvação fora da Igreja. Embora não fora de Cristo. Na Era das Trevas, a Bíblia não era o elemento central da educação teológica. Contudo, qualquer um que queira descobrir o segredo do cristianismo é inevitavelmente levado à Bíblia, pois o cristianismo se baseia em algo que aconteceu no passado, a encarnação de Deus em Cristo em um momento específico da história. A Bíblia registra esse evento. Por isso, muitas das doutrinas que faziam parte da igreja nos dias de Lutero e que fizeram com que ela se desviasse tanto dos valores essenciais do cristianismo, não nasceram nos escritos sagrados. Eles eram bulas, encíclicas, não é? Interpretações algumas vezes, mas algumas vezes nem eram interpretações da Bíblia. E por isso, aquelas interpretações, aquelas bulas não podiam produzir os efeitos da vida cristã que nós necessitamos. O que estão fazendo? Retirando os ossos. Estão tentando livrar a igreja de uma memória. Memória que os assombra por mais de 40 anos. Quem era ele? Seu nome era Wycliffe. Dr. John Wycliffe. Conheci
conheceu ele, padre? Sim, filho. Conheci. O que fez para merecer isso? Contarei sobre ele. Ele foi um homem cuja vida deveria ser lembrada tanto quanto a adorada liberdade da nação inglesa. Meu primeiro encontro com ele foi como estudante em Oxford. Ele foi o melhor professor que eu já tive, o melhor pregador que eu já ouvi. Ele estimulava ambos, coração e mente. Nos achou como meninos e nos tornou homens. Era conhecido por toda a Europa como o sábio e filósofo mais brilhante dessa época. Mas nós que o conhecíamos, víamos que isso vinha de seu estudo das Escrituras que verdadeiramente ampliava suas energias. Sua pesquisa bíblica o convenceu que nossa amada igreja havia se afastado muito do Novo Testamento. O doutor não podia ficar em silêncio. Ele pediu mudanças drásticas. E aí foi que seus problemas começaram a surgir. É importante entender que o pensamento da reforma é muito anterior a Lutero. Esse é um pensamento que vai permear a cristandade, especialmente daqueles que tinham acesso à palavra de Deus e meditavam na palavra de Deus e queriam viver uma piedade cristã pautada na palavra de Deus. Wycliffe, por exemplo, cria que as pessoas precisavam conhecer a verdade da palavra. Wycliffe também ensinou que você não é necessariamente um cristão só porque se tornou membro da igreja. Você tem que ter fé. Tudo isso fez com que Wycliffe fosse expulso do seu cargo de professor de teologia e filosofia em Oxford. Ó Senhor, Rei do céu e da terra, minha mente está cansada e não encontro descanso. Quantas vezes terei que ser tentado a me submeter e retratar meus escritos, ainda que apenas tenha me guiado pela autoridade da tua sagrada palavra. Encarando essa acusação, eu sou como um homem que anda à beira de um precipício à meia-noite. Mesmo assim, Pai, não posso negar a verdade de tuas escrituras. Eu agradeço a ti porque tu és todo sabedoria e graça. Senhor, dá-me sabedoria para defender tua palavra. Qualquer que seja a acusação que fizerem, dá-me a graça de resistir a eles. Em tuas mãos, ó Senhor, eu confio meu espírito. Seja para a vida ou para a morte, para a prisão ou liberdade, de acordo com tua vontade sagrada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu filho, eu sei que acredita ter boa razão em se amargurar, mas não há desculpa para a quebra das leis de Deus. Mas o que você quis dizer quanto estar certo do perdão dos seus pecados? Bom, eu fui ao padre e comprei uma indulgência. Paguei um bom dinheiro por isso. O padre prometeu para mim que eu teria graças acumuladas na Sagrada Igreja pelo meu arrependimento. Posso ser um ladrão, padre, mas sempre fui um bom cristão. Então fale-me disso, bom cristão. Jesus vendeu indulgências como as suas. Mas minha indulgência é boa, não é? Homem, o perdão de Deus não é para ser comprado por algumas moedas. Mas eu paguei um bom dinheiro. O padre prometeu que as indulgências eram boas. O que está dizendo? Que não tem valor? Acredite em mim, meu filho. O perdão e a graça de Deus lhe darão a verdadeira liberdade. Nenhuma indulgência pode fazer isso. Pedirei ao xerife para lhe mandar ao vigário da igreja de Lutterworth. Ele ouvirá sua confissão e ajudará a encontrar o arrependimento verdadeiro. Nunca é tarde demais. O ladrão arrependido, que morreu perto de Cristo na cruz, teve a maior das garantias. Hoje, Cristo disse a ele: estarás comigo no paraíso.
Esse ladrão não precisou de indulgências. Só precisou voltar-se para Cristo. Começo a acreditar no Senhor, Padre. Eu os batizo com água para arrependimento. A Bíblia claramente vincula o batismo ao arrependimento, ou seja, a pessoa que se converteu era aquela que era batizada. A imersão era o meio habitual de administração do batismo, pelo menos até o século IX, quando nas regiões mais frias da Europa Ocidental ficou popular o batismo por aspersão, que sempre foi usado em casos excepcionais, como saúde deficiente, falta de água, etc. Na Itália, o batismo por imersão ainda foi praticado até o século XIII, e nas igrejas orientais, grega, russa, etc., ainda o praticam no século XX. No entanto, com o passar do tempo, foi sendo introduzida a prática do batismo de bebês. Posteriormente, essa tradição acabou tornando-se a regra. O rito do batismo, originalmente vinculado à transformação interior, tornou-se um rito totalmente desvinculado da fé da pessoa que é batizada. If you were an unbaptized baby, you had died before you could be baptized, you would be heading for limbo. Limbo is something like an eternal waiting room. You're not going to get from there to heaven. There's no pain or suffering, but it's just a waiting place and nothing much happens to you. So there was a very big pressure to have babies baptized as soon as they appeared from the womb, because you did not want to be separated from your baby and have your baby in limbo all this time. Meus senhores, se permitirem, meus senhores, dizem na vila que o senhor é o grande doutor da igreja. Se for assim, eu poderia ter a sua ajuda? Como posso lhe ajudar, senhor? Eu não quero seu dinheiro, doutor. Eu só quero a sua atenção. E como posso lhe ajudar? A minha esposa precisa de sua ajuda. Ela está muito aflita pelo nosso menino que perdemos ano passado. Eu tentei confortá-la, mas as minhas palavras foram inúteis como o vento. Mas não adiantou. Eu mesmo tento não ter afeto por crianças com menos de 6 anos, porque a maioria das crianças morre. A sua esposa falou com o padre da paróquia? Este é o problema. O bebê não foi batizado. Não foi batizado? Por minha culpa, doutor. Havia um pedido da igreja para o exército do Papa. Eu não tinha nenhuma doação. E o padre não batizaria sem uma doação? Não, padre. Oh, geração de víboras. E antes que eu pudesse ganhar dinheiro, o bebê foi levado pela febre. Muitos meses se passaram, mas a minha esposa passa o dia chorando. Pode ajudá-la, doutor? Que o Senhor lhe abençoe e lhe dê paz, minha filha. Agradeço o seu carinho, bom doutor. Mas meu coração está tão magoado que não pode ser confortado. Pôde ver o que eu lhe falei? Deus dará paz à sua mente e ao seu coração, se você lhe der permissão. O amor dele foi enviado especialmente para corações como o seu. Padre, eu lhe direi como o meu coração está ferido. Há alguns meses, um pregador veio à nossa vila e esse frade me disse que os espíritos das crianças não batizadas ficavam vagando como os vagalumes. Ele disse o quê? Sim, padre. E agora, quando eu vejo os vagalumes no crepúsculo, no verão, tenho medo de que seja o espírito do meu pobre menininho. Mulher, você sabe que Deus nos deu um livro para nos guiar na verdade. A Bíblia, padre? Sim, minha filha. Eu tenho passado minha vida no estudo dessas escrituras e eu posso lhe afirmar que não há nada no livro de Deus sobre histórias de vagalumes. Não, padre. Não. Você já ouviu falar do grande rei Davi? Sim, padre. Nas histórias em nossas festas. Sua história nos é contada nas escrituras. E o livro revela que um dia o grande rei Davi teve um dos seus bebezinhos doente e morto. E quando a criança morreu, Davi levantou-se e disse:
minha criança não voltará para mim. Mas um dia eu irei estar com ela. E isso foi há muito tempo antes da instituição do batismo. Ah, doutor, fala de forma tão carinhosa. Mas como eu posso saber que um dia eu estarei com a minha criança? Mantenha seus olhos fixos em outro bebê, que nasceu há muitos anos em Belém, cuja morte feriu o coração de sua própria mãe, a Virgem Santa. Coloque em seu coração que Cristo morreu para comprar nossas almas através de seu sofrimento na amarga cruz. E lembre-se de que ele ressuscitou na Páscoa para nos chamar para a sua glória. Estou surpreso, doutor, com o conforto que deu às almas perturbadas que encontramos. O rosto deles mudou com a sua presença. Mas observe, Sr. Purvey. Foi o compartilhar das escrituras que deu conforto, não foi? Você foi muito longe, John Wycliffe. Desta vez, você foi muito longe. Nobre Duque. Eu já li o que escreveu sobre a Sagrada Eucaristia. Você ousou atacar a doutrina da transubstanciação, a doutrina central de toda a igreja. Sim, meu senhor, eu ataquei. É tudo o que tem a dizer, criatura desprezível. Fica aí parado com esse ar inocente e apenas diz, sim, meu senhor. Homem, um ataque à transubstanciação é um ataque à missa. Um ataque à missa é um ataque à fundação da Sagrada Igreja. Retrate-se de uma vez. Meu senhor, as Sagradas Escrituras nos ensinam que Jesus Cristo é a fundação da igreja. Não faça trocadilhos. Está atacando o sacrifício de Jesus. Eu penso que não, meu senhor. Transubstanciação é uma doutrina moderna, desconhecida dos padres da igreja. Foram o Papa Inocêncio III e o Quarto Concílio que primeiramente a instituíram. Isto há menos de 200 anos. Não me importo quando isto foi instituído. Isto é uma crença. Crença aceita por toda a cristandade. Eu sei, meu caro Duque. Mas o fato de algo ser uma crença para a multidão não o faz necessariamente verdadeiro. In AD 306, a new Roman emperor came into power, and things began to rapidly change. Constantine the Great was a capable military leader and a shrewd politician. During Constantine's reign, Christians went from being a persecuted sect to openly holding positions of influence in the courts and palaces of kings and governors. Large part of the elites used to running the show automatically then become also the local bishops, etc. You know, become Christian. It wasn't such a big leap because most of them anyway believed in one supreme divine being which had different representations. If you want to advance in the army or in the imperial civil service, there's every incentive to become a Christian because all the people at the top are Christians. So, you know, if you want to advance in the hierarchy, whether it's military, civil service, or just at court, people become Christians. It becomes very attractive because Constantine's Edict of Toleration makes it so. And so, as people from around the Roman Empire entered the Christian Church, they brought with them many of their former pagan beliefs and practices. O sincretismo, que consiste na mistura indiscriminada de religiões, foi característica da bacia do Mediterrâneo a partir do século III a.C. Dentro de certos limites, Roma o incentivou, pois o império tinha interesse em que seus diversos súditos pensassem que, embora seus deuses tivessem diferentes nomes e atributos, no final das contas, eram todos os mesmos deuses. Muitos outros provenientes das diversas regiões foram sendo acrescentados ao panteão romano. Panteão quer dizer precisamente templo de todos os deuses.
Pelos mesmos caminhos pelos quais transitaram os mercadores e missionários cristãos, transitavam também pessoas das mais variadas religiões. E todas essas religiões se entremesclavam e se fundiam nas praças e nos foros das cidades. O sincretismo era a moda religiosa da época. A Enciclopédia Católica afirma que Constantino favoreceu de modo igual ambas as religiões. Como sumo pontífice, ele velou pela adoração pagã e protegeu seus direitos. E a Enciclopédia Hídria observa: Constantino nunca se tornou cristão. No dia anterior da sua morte, Constantino fizera um sacrifício a Zeus e até o último dia usou o título pagão de Pontífice Máximo ou Pontifex Maximus. E de fato, Constantino, até o dia de sua morte, não havendo sido batizado, não participou de qualquer ato litúrgico como a missa ou a Eucaristia. Now that Christianity has been given the status as a full legal religion, then it becomes attractive subsequently in the next generations for a broad number of members of this upper elite. Now the percentage of Christians in this top 10, 15, 25% increases, and it increases dramatically in the top 1-2%. That's the real change. In AD 391, by the order of Emperor Theodosius I, Christianity became the official state religion of Rome. Worship at pagan temples was outlawed, and all other religious practices ceased. A fusão do cristianismo com a cultura romana aniquilou a liberdade religiosa estabelecida por Deus. Por exemplo, em Josué 24:15 está escrito: "Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, seus deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor." You're trying to Christianize an empire. You're trying to Christianize a pagan culture. The old basilicas were basically pagan temples. Put a cross over it. Put in paintings of biblical scenes, biblical heroes and saints and martyrs. The speed with which the early church tobogganed into apostasy will take your breath away. A partir de Constantino, a adoração cristã passou a ser realizada nas basílicas. Os interiores dessas basílicas eram decorados com pinturas e mosaicos que, juntamente com a perspectiva criada por sua combinação de altura e comprimento, conferiam-lhes, como também aos ritos nelas realizados, solenidade e mesmo intimidação. Foi nesse tipo de contexto que surgiu o costume de venerar pinturas ou ícones de Cristo, da Virgem Maria e dos santos, um costume que se tornou comum no Oriente antes do que no Ocidente, onde, em todo caso, foi eventualmente feita uma utilização mais extensa de imagens em vulto. Tal veneração foi encorajada pelo hábito estabelecido de oferecer reverência aos retratos do imperador, um hábito que sem dúvida fez parecer natural conceder o mesmo respeito a dignidades ainda maiores, sob o princípio de que a honra dada à imagem passa para o protótipo. No Concílio de Nicéia, alguns poucos bispos se recusaram a assinar o Credo Niceno. Esses foram condenados pela Assembleia e depostos. A essa sentença, Constantino acrescentou a sua, ordenando que os bispos depostos abandonassem suas cidades. Essa sentença de exílio, acrescentada à de heresia, teve consequências funestas, pois estabeleceu o precedente de que o Estado intervém para assegurar a ortodoxia da Igreja ou de seus membros. Com a chegada de Constantino, a Igreja foi, pouco a pouco, se transformando num poder intolerante que punia e torturava com a morte, até a morte, aqueles que discordavam dos seus dogmas. Em bons livros de história, você encontrará até as formas de tortura que eram usadas em nome de Cristo. Over time, church leaders began to embrace the regal robes and flamboyant ceremony that was part of the pagan religions. And in place of the simple commands of God, they began to teach superstitions and man-made traditions. Now, instead of the Christian church converting the heathen world, the pagans were converting the church.
Estudiosos modernos afirmam que esta ascensão de Constantino ao poder, com sua conseguinte conversão ou suposta conversão ao cristianismo, não poderiam ser vistos como o início fixo de qualquer declínio do paganismo sobre a Europa, porque o quarto século de nossa época não foi uma época de declínio. Ao invés disso, foi uma época de tremenda atividade e mudança. Uma época em que o Império Romano, se reinventou, mantendo o seu paganismo agora numa roupagem cristã. De acordo com o livro Poder e Persuasão na Antiguidade Recente em direção ao Império Cristão, o historiador Peter Brown descreve esse mundo pós-constantiniano nessas palavras: como aquele em que o politeísmo evoluiu, adaptando-se e transformando-se para se tornar mais parecido com o cristianismo. Você percebeu o que o historiador falou? Nesse sentido, é difícil precisar o que houve realmente, se foi uma cristianização da Europa pagã ou uma paganização do cristianismo romano. As millions of pagans hastily joined the church, they were naturally reluctant to dispose of their idol treasures. The Romans and the Greeks were so used to being surrounded by symbols of their deities. They began doing the same thing with Christianity. So many of these new converts just relabeled their idols with Christian names, like Paul, Mary, and Peter. Além disso, as autoridades de Judá, os sacerdotes e o povo estavam pecando cada vez mais, seguindo o exemplo dos povos pagãos e adorando ídolos. Instead of Romulus and Remus, hey, why not the martyrs, the great martyrs Cosmas and Damian, right? The representations of Isis, which is originally an Egyptian goddess but has become very Greek already, becomes essentially the representation of Mary carrying her child. Na religião greco-romana, os deuses tinham pai e tinham mãe, que também eram tratados como divindades. Assim também era com os deuses principais. Zeus, o equivalente a Júpiter, tinha como mãe Réia. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi. Responderam eles. Ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E, quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou, com grande poder, que ele é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Maria é mãe de Jesus. Logo, Maria é mãe de Deus. O que está de errado aqui nessa lógica? Logo na primeira frase, quando diz Jesus é Deus, porque essa frase está incompleta. A frase certa é Jesus é Deus e homem. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Então, Maria é mãe da natureza humana de Cristo, porque Deus é eterno. Deus não tem mãe, não tem princípio, não tem fim, não tem começo. Este Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Ele é o que ele é para todo sempre. É isso que o nome dele, Yahweh, significa. Eu sou o que sou. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu sempre fui isso. Eu sou imutável, eu sempre existi da maneira que eu sou.
Então, dizer que Maria é mãe de Deus nesse sentido é afrontar a própria natureza de Deus. Devemos ver Maria como exemplo de humildade, de fé e de entrega. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Parece haver pouca dúvida de que o culto da Virgem originalmente atraiu e substituiu a devoção que era oferecida às deusas mães do Egito, Síria e Ásia Menor. Ao mesmo tempo, entretanto, foi seu papel como o veículo escolhido da encarnação que a colocou, aos olhos cristãos, acima dos mártires ou apóstolos como a mais nobre e santa das pessoas. Foi Nossa Senhora que sustentou o mundo no Sábado Santo. Enquanto o corpo de Nosso Senhor repousava no sepulcro, a alma de Nosso Senhor desceu ao limbo para anunciar o Evangelho aos patriarcas que lá estavam desde Abraão, esperando a libertação do mundo da morte. Então, quem sustentou o mundo naquele sábado, e aí nós entendemos por que o sábado é o dia por excelência de Nossa Senhora, foi a Virgem Santíssima com sua fé inquebrantável. You have a mother and child tradition all the way down through history. You have it in Mithraism, you have it in Babylon, you have it all the way back in Persia. It appears that Mary acquired some of the characteristics that were associated with some of these other goddesses. She wears a dark blue coat and she stands on the half moon. She is the mother of all gods. Isis carrying her son Horus. That is the image that gets a new name, and now the name is Mary carrying the child Jesus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Then you had the Immaculate Conception of Mary in 1854. Catholics are taught that Mary not only was conceived without sin, but lived a sinless life. And then in 1950, Catholics began asking questions. Wait a minute, if Mary never sinned, and sin is what causes death, where is Mary? So they had to come up with another infallible dogma. É outro dogma católico, isso aí foi de 1950, de que Maria, ela não morreu, mas ela foi assunta aos céus. Subiu aos céus, assentou-se lá no trono e foi declarada rainha dos céus. Isso é um dogma católico do Papa Pio XII de 1950 e é considerado como palavra de Deus e infalível. Cristo media, mas Maria também media. Cristo salva, Maria também é corredentora com Cristo. Cristo media, mas Pedro media também, Paulo media. Então há apóstolos, santos, padres, cardeais e papas que fazem mediação. A Igreja Católica, no Concílio Vaticano, diz que Maria é corredentora com Cristo. Maria é co-intercessora com Cristo. Atos 4,12, só há um nome embaixo do céu, qual importa que devamos ser salvos? Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Somente Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. The idea is you don't want to go directly to God because, you know, he's preoccupied and he's somewhat indifferent and transcendent. And you don't really want to go to Jesus because he can be pretty tough as well, but Jesus can't resist his mother and God can't resist Jesus. So that's the chain. You go to Mary because, you know, Mary can soften up Jesus and then Jesus can take it to the Father. The assault that is on the saving nature of God, God who is by nature a Savior, and full of compassion and mercy toward sinners, can be pled with directly. This layering that assumes that God's less than gracious, merciful, kind, and compassionate, sympathetic to the sinner is a blow against his nature and the nature of Christ as well.
Jesus was dying on the cross. He said to John, "Behold your mother," and to his mother, "Behold your son." Now, the Catholic Church says that with this act, he made Mary the mother of the church, of all the church. Well, again, this is just an example of how the Catholic Church takes simple statements of scriptures and expands them into these huge doctrines, from which come all kinds of other teachings and practices. Clearly what was happening, the Lord knew that in moments that he was going to pass from this life. And there at the cross is his mother, whom he loved. And he saw the need for her to be cared for and asked his beloved disciple John, he's basically asking her, "John, take care of my mother." And to his mother, "John will take care of you." Nothing more. No Evangelho de João, capítulo 21, versículos 21 a 23, vemos tanto como tradições são formadas a partir da má interpretação das palavras de Deus, como também vemos como as próprias Escrituras corrigem tradições erradas. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou: "Senhor, e deste o que será?" Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa, tio? Segue-me, tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Na mitologia greco-romana, cada deus tinha uma especialidade. Deusa do amor, deusa da sabedoria, deusa da vitória, deus dos viajantes, deus da medicina, entre tantos outros. Eram realizadas promessas e oferendas para obter o favor dos deuses. Essa estrutura foi transportada para o cristianismo, em que cada santo também tem uma especialidade: santo do casamento, santo das causas perdidas, santo padroeiro dos viajantes, santo padroeiro dos médicos, entre tantos. Da mesma forma, as promessas feitas aos deuses greco-romanos agora são feitas aos santos na expectativa de se receber bênçãos espirituais. Esse tratamento dos santos, a partir da mentalidade politeísta, é visto claramente, por exemplo, na situação que aconteceu com Paulo e Barnabé quando realizaram uma cura milagrosa na cidade de Listra, em Atos 14. Quando viu o milagre, a multidão gritou entusiasmada no dialeto licaônico: "Os deuses desceram a nós! Estes homens são deuses!" Para eles, Barnabé era Zeus, Paulo Hermes, o mensageiro dos deuses, pois era Paulo quem falava. O sacerdote do santuário de Zeus organizou uma procissão com bois enfeitados, e o povo em fila caminhando para os portões, prontos para o ritual de sacrifício. Quando Barnabé e Paulo perceberam o que estava acontecendo, trataram logo de impedi-los. Sacudindo os braços, interromperam a procissão, dizendo: "O que é isso? O que pensam que estão fazendo? Não somos deuses. Somos homens como vocês e estamos aqui para trazer a mensagem, para convencê-los a abandonar essas superstições e abraçar o Deus vivo, o Deus que nos fez e tudo mais, céu, terra, mar e tudo o que neles há. Nas gerações antes de nós, Deus permitiu que cada povo seguisse seu caminho. Mesmo assim, não os deixou sem pistas de sua existência, pois é o autor da bela criação, derrama a chuva e concede grandes colheitas. Se vocês estão alimentados e de coração alegre, isso é evidência de uma bondade que não merecem." Com tal protesto enérgico e com dificuldade, os dois conseguiram impedir o sacrifício que os teria honrado como deuses. Quando Pedro curou o paralítico em Atos 3, negou que tivesse feito isso por seu próprio poder ou santidade. Pelo contrário, entregou toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo apenas. Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó
o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Quando estava preso por pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo declarou aos filipenses que somente poderia fazer algo para ajudá-los na fé enquanto estivesse vivo, trabalhando entre eles aqui na terra, e não depois de haver morrido, como alguns ensinam. Porque para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Filipenses 1, 21 a 25. Só lhe deu glória. Somente a Deus dar glória. Por quê? Porque a glória estava sendo convergida na Santa Cátedra. A glória estava sendo repousando sobre a cabeça de Petrus Romanos, Pedro. A glória estava recaindo sobre o vigário de Deus, o substituto de Pedro na terra, o Papa. Vem os reformadores e diz: não, a igreja não merece glória, os cardeais não merecem glória, os apóstolos não merecem glória, os bispos não merecem glória, os papas não merecem glória, só Deus a glória. Ele é o autor de uma eterna salvação, nele nos movemos, existimos e vivemos, dele vem a respiração e a vida, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Soon the statues of the saints and even Jesus began adorning the churches. Even though God clearly forbids this practice in the Ten Commandments, people continue to revere and to pray to these relabeled idols. Êxodo 20 vai dizer assim, presta atenção nessas palavras. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. É importante isso aqui, porque às vezes a gente lê isso e diz: está vendo? Deus é só Deus. Mas olha só como ele descreve o culto a esses outros deuses. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, não vai se curvar diante deles, não lhes prestarás culto, não vai fazer oração, não vai fazer oferenda. Eu ensinava os 10 mandamentos tudo errado. Eu estou falando de um erro meu. Eu era padre. Por exemplo, eu falava que não tomar seu santo nome em vão é o segundo mandamento. Está errado, esse é o terceiro. O segundo mandamento, eu era padre, eu escondia dos católicos. Qual é o segundo mandamento? Êxodo 20, verso 4 a 6. Está escrito lá: não farás para ti imagem de escultura, e não ajoelharás diante de imagem. Então, por mais que você queira dizer, né, explicar que aquelas imagens não são para ser adoradas, apenas para lembrança e tudo mais, o povo se curva diante das imagens e faz pedido às santas. Tem procissão com imagem de santa, reza no pé de santa, tem santuário para a imagem da santa, tem santuário em casa com a imagem da santa. Virou idolatria, idolatria completa mesmo, quebrando o mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. É uma imagem e necessita de ajuda. Entretanto, se quer rezar por seus bens, casamento e filhos, não se envergonha de dirigir sua palavra a este ser sem vida. Sabedoria 13, livro da Bíblia Católica. É claro, a Igreja Católica vai chegar aqui, um católico instruído vai dizer: pastor, mas o senhor sabe que tem uma diferença entre dulia e latria, né? Dulia é a palavra grega que significa serviço ou veneração. Então, o católico, ele presta dulia às imagens, ele não adora, ele venera. Mas a latria, que é a adoração, o culto, somente a Deus e a Jesus Cristo. Só que essa distinção, na prática, não existe. O que é idolatria? É quando eu faço oração,
quando eu me curvo, me ajoelho, quando eu honro, quando eu faço oferendas a qualquer outra pessoa a não ser a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dave Taitas, em seu livro Obediência e Intimidade, escreveu: quando eu e Larry fomos à Tailândia, havia ídolos que representavam Buda em cada canto de Bangkok. Diante de todo esse clima, observei como os tailandeses prestavam adoração a Buda. Eles cantavam, batiam palmas, dançavam, se ajoelhavam, se curvavam, levavam ofertas. Em outras palavras, o ato de adoração, seja o que for que você esteja adorando, é muito similar. O que fazemos para adorar a Deus? Cantamos, nos curvamos, batemos palmas, dançamos perante Ele, ou seja, as mesmas coisas que os adoradores de Buda fazem, porque adoração é adoração. Em Números 21, Moisés faz uma serpente de bronze que serviu como ato profético para apontar para o Cristo que viria no futuro. No entanto, posteriormente vemos que o rei reformador Ezequias precisou destruir este objeto. Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou o poste ídolo. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo o que fez. Nota-se claramente que o povo estava adorando aquela imagem, mas o fato de eles não chamarem aquele ato de adoração não muda o fato de que adoração é adoração. Isaías 6 diz assim: eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam por cima dele e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem diz: todos os anjos lhe cantam no céu incessantemente. Santa, Santa, Santa Maria, Mãe de Deus e Virgem. O Tratado da Verdadeira Devoção também diz: ao poder de Deus tudo está submisso, mesmo a Virgem. E eis que ao poder da Virgem está tudo submisso, até o próprio Deus. Mary, the mother of Jesus, is reported that she appeared and she has told people what to do, and this is what you're saying, the vision of Mary said to do. Yes, so-called vision of Mary, because the Mary of these apparitions asked for glory for herself, she asked for prayer for herself, and she does talk about Jesus, but it's always in some sort of a secondary way. So the centerpiece is herself, and that's not the Mary of Scripture. She exalts herself, she asks for prayers for herself, she asks for suffering and penances, and that's not the Mary of Scripture. And the message, of course, is not the biblical message. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Lucas 11, 27 e 28. Numa certa manhã abri o breviário romano, que hoje muitos chamam a oração das horas. E o breviário romano estava lá o Salmo 115, na nossa Bíblia é o 115, na católica é o 114, se não me engano. Que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome se dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. O que dirão as nações? Ou por que perguntariam as nações? Onde está o seu Deus? O nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe agrada ou lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro,
obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pernas, mas não andam, e nem som algum sai da sua garganta. E semelhantes a eles se tornam todos aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Você vê que na Bíblia sempre a ira de Deus desce sobre o povo, porque o povo deixa de adorar a Deus, de adorar o Criador para servir a criatura. Então o Senhor me mostra no Salmo 115 que aquilo tudo que eu estava fazendo não estava certo. E eu perguntei, meu Deus, o que é que tem olhos e não vê, que tem mãos e não apalpa? E o Senhor então, com a sua mão poderosa, moveu meu rosto na direção do altar. E meus olhos foram sobre as imagens da Senhora das Vitórias e a imagem de São José, bordadas em ouro, em estilo barroco, as quais eu adorava, eu rezava, eu pedia. Porque as pessoas podem afirmar, não, mas nós, católicos, nós não adoramos imagem. Nós temos elas lá como um retrato, como uma foto. Mas vem cá, se eu ajoelho no pé de alguma coisa, se eu beijo aquela coisa, se eu peço alguma coisa para ela, no lugar de Deus, eu não estou adorando aquela coisa? Imediatamente quando ouvi e vi, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que havia mostrado tudo. Ele protestou: não faça isso. Eu sou um servo igual a você e seus companheiros, os profetas, e todos os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Satanás apresentou para Jesus toda a glória do mundo e disse para ele: se você tão somente se ajoelhar nos meus pés e me adorar, eu te darei tudo isso. Mostrou toda a glória do mundo. E Jesus disse: vá de retro, Satanás. Retire-se, Satanás! Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Para Deus não existe culto de idolia nem de hiperdulia. Esse negócio é invenção da teologia católica, porque na realidade o culto de idolia é prestado somente a Deus. Não existe culto de hiperdulia. Ninguém pode prestar culto para ninguém. Todo culto, toda adoração pertence a Deus. Só o Senhor tenho no céu, e se tenho o Senhor na terra, não preciso de mais nada. Salmos 73, 25. Eu não posso. Eu não vou venerar isso. Agora! Com todos os nossos corações, nós o seguimos. Curvem-se! Buscamos sua presença. Com seu coração, eu o sigo. Eu temo. Eu busco a sua presença. Tragam-nos! Ah, meus amigos, a fé de vocês agora será testada. Daniel. Qual é o problema? Eu lhe asseguro, eles irão servi-lo fielmente por toda a vida, assim como eu, mas
Mas somente adorarão a Deus. Daniel capítulo 3 nos fala dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. A Bíblia diz que quando o rei ameaçou jogá-los na fornalha de fogo ardente, o posicionamento deles foi de ficar com a palavra de Deus. Gente, a fé sempre escolhe a palavra, sempre põe a palavra em primeiro lugar, sempre trata a palavra de Deus como a maior autoridade a ser obedecida, a ser respeitada, como a voz acima de qualquer outra. E eles sabiam que um dos mandamentos que Deus, por meio de Moisés, seu servo, tinha dado é: não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante dela, nem as adorarás. E quando o rei baixa um decreto mandando eles se prostrarem, eles olham para o rei e dizem: não vai rolar. The people were taught that if a sinner was to have any hope of appeasing God, he or she would need to pay huge sums of money, perform painful acts of penance, or make some weary pilgrimage. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. This would often include an assignment to recite certain prayers over and over as a requirement to obtain forgiveness. In the heathen religions of the world, the idea of repetitive prayers or chants was nothing new. It was believed that you could appease or influence the gods by constant echoing of prayers or by using special magical words. Jesus clearly warned against this form of prayer. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. E o segundo contraste que Jesus fez tem a ver com a maneira como os pagãos oravam. E a Bíblia nos ensina que eles oravam através de frases que se repetiam continuamente, tá? Como se fossem mantras. Olha só, por exemplo, Atos 19:34, diz assim: quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Eles só repetiam essa frase: grande é Diana dos Efésios. Lá em 1 Reis 18:26, diz assim: e os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. E eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. Ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve respostas. Lá no versículo 28 vai dizer que ainda quando eles sentiram que parecia que não ia acontecer o milagre que eles estavam buscando, eles começaram a se sacrificar, e então começaram a se autoflagelar, se machucavam, diz lá o texto. Eles se batiam, se cortavam, se machucavam. E a gente vai perceber que no cristianismo da Idade Média, tá? Aqui vai um pouquinho de história, tá? No cristianismo da Idade Média, estes estilos de oração começaram a surgir na Igreja Católica. Até então, a oração era uma conversa com Deus, era um bate-papo de intimidade com Deus. Mas quando começa a Idade Média, onde os ritos são mais importantes do que a compreensão da fé, então começaram a surgir aqueles monges que se autoflagelavam. Lembra disso? Então você vai encontrar nos livros de história que eles pegavam chicotes e enquanto oravam, batiam nas costas, se cortavam. Mas Jesus nunca pediu para fazer isso. Essa autoflagelação passou também para as comunidades, para as pessoas. E elas começaram então a carregar cruzes pela rua, a subir de joelhos escadarias, se machucarem enquanto fazem essas coisas. Mas Jesus nunca pediu isso. Ele pediu exclusividade, intimidade, espiritualidade na vida. É isso que ele está falando. E começaram a aparecer também as rezas decoradas, orações que se repetiam, que se repetiam e que se repetiam. E começaram a ser usadas como penitência.
Então você confessava os seus pecados e recebia uma punição. E a oração repetida era, na verdade, parte da penitência, parte dessa repetição. Por quê? Ô, coisa chata esse negócio. Não é isso? Então você vai agora para mitigar o seu pecado, você vai repetir, não é? Sem Ave Maria, sem Padre Nosso, sem não sei o que lá, e você fica contando nas contas. Não é isso mesmo? Vai ver na história onde é que surgiu isso. Nesses princípios. Só que isso foi copiado do modelo pagão. Você sabia que também entre os muçulmanos existe algo parecido com um terço, e que a pessoa fica repetindo as frases, né, para Alá, do mesmo jeito que os cristãos da Idade Média faziam? O que Jesus queria ensinar com isso? Por que ele tocou nesse sentido? Porque não é isso que Deus está pedindo da gente. Ele está pedindo intimidade, Ele está pedindo para a gente conversar com Ele, para ter comunhão com Ele. É isso que Jesus está falando. Não copie o modelo do pagão. Esse era o modelo que os pagãos praticavam e que entrou para dentro da igreja. Porque oração precisa ter a essência da espiritualidade, mais do que a religiosidade. Hello friends, this is Dr. Francis Miles. Today I want to give you a supernatural story that I hope and pray is going to encourage you. This supernatural story is called How God Saved My Father with His Audible Voice. And the reason I really felt led of the Lord to tell it is because somebody out there is believing God for loved ones to come in the kingdom, especially the ones that look like they have no time for God, and you're worried about the eternal destiny of their lost souls if they do not come to the Lord. That was my biggest dilemma when I came to faith. In 1989, I was radically born again by a divine encounter with Jesus Christ. I fell in love with Jesus. I went head over heels in love with Jesus. I used to hate church. My father was a staunch Roman Catholic. He would beat me into church. I was afraid more of the road than my desire to go to church, and I couldn't wait for it to be over. So I could not believe how hungry I suddenly became for the church. At every prayer meeting, I wanted to be there. If you just said church, I'm running. There was so much passion to be wherever I thought I would get more of Jesus. In my excitement, I went to see my dad. At that time, my dad was living in a village about 4 hours by bus from me. So I got on a bus, and I could not wait to tell my dad, I am born again. I love Jesus. I'm serving God. And I thought, my God, I gave him this news. He's going to be shouting and getting excited. A child who never loved church now loves the Lord. He wants to go read his Bible. That's what I thought. I went and I met him, and I told him, I said, Dad, I am radically born again. I just found Jesus, or he found me, and I'm changed, and I wanted to know about it. I couldn't wait to share with you. He was quiet. It was not what I expected. And then there was an explosion. You see, my father at the time was a very staunch Roman Catholic who believed that the Pope was the only person on earth Jesus can talk to. So when I told him I'm saved and I'm going to this Assemblies of God church, we have worship services, we have this, all he heard was, I've left the papacy. You have left the Catholic Church. He blew up. I've never seen him that angry in my entire life. I was devastated because I thought he was going to be excited for me. He was not. He was disappointed in me.
embarrassed. He said to me, what did I do wrong? What's wrong with the Catholic Church? Why do you need this? And it got so bad, he denounced me from being his son. He told me, if you don't recant, I never want to see you again. My mother is crying in the background. She's begging. She's caught between the two men she loves, her son and her husband. But I had found Jesus to such a degree, I was willing to give up my father for him. So that's what I did. I cried my whole way on the bus going back. And when I got to the city where I lived, the Holy Spirit spoke to me, pray for him. I said, what? I said, pray for him. So every week I prayed. I was on my knees. I bruised my knees for the salvation of that man, for my father to come to faith. About a year went from the time he denounced me from being his son. Then one day I went into my office at the accounting firm where I was working, and lo and behold, who do I see? Waiting for me at the door to the office was my dad. When I saw him, I panicked, because I'm thinking my mother must be dead, because I know my dad. He was a very proud man, very difficult to change when he makes up his mind. So I'm thinking the only thing that can make this man come and see me, my mother is dead. So I started crying. I said, what's wrong with mom? That's what I said. Is she dead? He said, why would you think that? I said, what are you doing here? That was very awkward, but that's what I said. He said, well, can we sit down in the office? I want to talk to you. And here comes the story. He says to me, my son, I've come here because I want to find the God you found. I almost fell off my chair. I said, what? You want to find the God I found? What happened? He said, well, it began about 2 weeks ago. He says, my son, I've never heard the voice of God in my life. I know God as a concept. Yes, I believed. I went to whatever I got from the Catholic Church. I believe that's all there was. But I never thought God talks to people today, let alone me. He said I was doing my normal routine of praying through the rosary. My father would pray through the rosary, the 66 beads that are in the rosary. He knew every chanting of every bead. And so he would do that once a day. And so he began to do it in his bedroom. He knelt down and began to say, Hail Mary. As soon as he said Hail Mary, he said he heard a loud, audible voice. And the voice called my father by middle name. He never wanted anybody to call him by that name, including my mother. So all of us knew we never called our dad by his middle name unless you wanted to get in trouble. But God chose to use that name. He called him by his Middle African name and said to these words, I am the way, the truth, and the life. That's not the way they worship me. Ask me how. He panicked. He had never heard this kind of voice before. He stopped, he dropped the rosary, bolted, he told me, out of the bedroom because he thought he was losing his mind. So the following day, he decided, I'm going to pray in another bedroom. He kind of thought maybe there was witchcraft in the other bedroom. So I need to change rooms. If I change rooms, this voice, sure, they can come back a second day. So he went to another bedroom and he knelt down to begin to pray. As soon as he said, Hail Mary, same name, same voice. I am the way, the truth, and the life. That's not the way they worship me. Ask me how. My father, he said, I dropped the rosary again, son. I was terrified. At this point, he said, I thought I'm losing my mind. I thought there's some people is really praying, some witches are really praying some amazing voodoo or some things on me. That's what he thought. So for 2 days, he never touched the rosary, because which was a big deal, because he was attached to that rosary. He had to pray it every day. But for 2 days, he was terrified of the voice. So finally, the third time, he told me, Francis, I thought surely if I stay in the sitting room where everybody, there's no way this voice is going to find me there. So he goes on the sitting room, and then he opens the door so he can see people on the outside. He thinks, he put all the things he could put in together. He thought this voice would be terrified of all the people looking through and all the noise outside. So that's what he did. He knelt down and he began again. Hail Mary, Mother of God, and the voice came. Now this time, the voice called him by his English name. Daniel, I am the way, the truth, and the life.
That's not the way to worship me. Ask me how. He said to me, son, at that moment, like little Samuel, who kept going to Eli, thinking Eli was calling him when it was actually the audible voice of the living God of the Bible. He said, on the third attempt, something broke in me. He said it was like the dams broke inside of me, Francis. I began to weep like a baby. I cried. My wife walked in, what is going on? She thought it was a funeral. I couldn't stop myself. I kept crying. And when he had stopped crying, he said the voice spoke to him for the fourth and final time. He said, Daniel, I want you to get on a bus. Go and see your son Francis. He knows the way. So my father gets on that bus to come and see me. And that's how he ends up at my office. Tears are running down my face. This is not how I expected God to reach him. But you see, we serve a supernatural God. He has multiple ways he can save even members of your family that you have come to become convinced they are so gone, they are so lost, there is no way they will turn to Jesus. Or you know what? God is saying, watch me. My father tells me, Francis, this is why I'm here. The Lord told me you know the way. So guess what? That day, in my office, I was given a privilege by Jesus to lead my own father to Christ. 1 year after he denounced me from being his son, he apologized, said, I'm so sorry, I was a blinded man, but I now know you have something I don't have, God. And I led him to the Lord. He was filled with the Spirit. I mean, the power of God came upon him. It was amazing. Radical transformation. After he got born again, my dad went back to the village. My mother said, where did you go? He said, I went to see our son. My mother started smiling because she didn't know what, he never told about the encounter. You know, he kept quiet, he kept it to himself. She just was happy. So you guys have reconciled? Yes, we have, but there's something more. And he said to my mother, sit down and gather all the children. All my brothers and sisters came together. And yes, Dad, he sat on a chair and he said, my children, my wife, I am radically born again. I have found the one they called Jesus. Somebody who was a mystical figure has become real to me. And my father began to weep. I now know what it means to be born again. I know what Francis came to tell me, even though I got so mad. I now have it. And he said, I've resigned my position at the Catholic Church where I used to be an elder. I've done it. You know, I am done. I'm going to follow this new path and see where Jesus leads me. My mother said, what happens to us then? He says, well, if you want to follow me in your faith in Jesus, he will receive you too. So in that moment, my father, this new convert, barely 1 week old in the Lord, leads my mother and all my brothers, so my whole family comes to salvation in 1 day. I want to encourage you out there not to give up on your family. Don't give up on your loved ones. Keep praying. Keep believing God. We serve a supernatural God who has millions of ways he can reach your loved ones, even the ones you think are a hopeless case. This is my supernatural story. Amen. Purgatory is a halfway house, halfway kind of between heaven and hell. And the thing with purgatory is you can escape from it. The church develops gradually, and again it grows on the church by slow degrees. The idea that anyone who dies with their works of satisfaction incomplete will probably have to pay them off in some place of post-mortem suffering. They are suffering in order to be purified, purged from their sins and offenses which they've committed in life. Nós merecemos isso, Gestas! Mas ele não.
Eu pequei. E minha punição é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Papa Gregório o Grande, que assumiu o papado a partir do século VI, era seguidor de Agostinho. No entanto, o que para Agostinho não passava de suposição, para Gregório passa a ser certeza. Assim, por exemplo, Agostinho se aventurara a dizer que talvez haja um lugar onde os que morrem em pecado tenham de passar por um processo de purificação antes de entrar na glória. Baseando-se nessa conjectura de seu mestre, Gregório declara que indubitavelmente existe esse lugar e começa a desenvolver a doutrina do purgatório. Uma das maneiras de os vivos ajudarem os mortos a saírem do purgatório é oferecer missas em seu nome. A missa é, para Gregório, um sacrifício em que Cristo é imolado de novo. Mas, inicialmente, não era assim. Desde o princípio, a igreja cristã costumava reunir-se no primeiro dia da semana para partir o pão. A razão pela qual o culto ocorria no primeiro dia da semana era que nesse dia se comemorava a ressurreição do Senhor. Logo, o propósito principal do culto não era chamar os fiéis à penitência, nem fazê-los sentir o peso de seus pecados, mas celebrar a ressurreição do Senhor e as promessas das quais essa ressurreição era a garantia. É por isso que Atos descreve aqueles cultos dizendo que, partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Theologians developed the doctrine of purgatory, leading to the formal acceptance of it at the Second Council of Lyon in 1274. The Church then offers to support the dead in purgatory by its prayers and by attributing to people the benefits of the sacraments, especially the communion. This is all perfectly orthodox. The Church believes that this is doing good, and lay people seem to be willing to put large amounts of money into it. And you have an extraordinary proliferation of institutions founded principally for priests to say masses for the souls of the departed, particularly in the 14th and 15th centuries. This doctrine was fabricated to manipulate the masses for financial gain. People were willing to pay huge amounts of money to release a loved one from the tortures of purgatory. Of course, believers could never really be sure when someone left purgatory, so the money kept flowing into the pockets of corrupt priests. The head of the church would have people going out to raise money and encourage people to give their money to the church, buy people out of purgatory, so they could fund these elaborate buildings. This belief in purgatory is also built on the dangerous concept that the works and the prayers of the living can somehow alter the destiny of the dead. Yet Jesus made it very clear there is no limbo or purgatory. Não fiquem admirados com isso. Vai chegar a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida. Os que praticaram o mal vão ressuscitar, mas para a condenação. Eu ainda falava, antes do céu, o purgatório é cheio de fogo, mas é um fogo menor do que o fogo do inferno. Eu falava, é um fogo mais light, mais diet, mais soft. E eu falava, só o padre tem a exousia, a autoridade, para rezar a missa para as almas. Todo mundo me pagava. Padre Nivaldo, reza uma missa pela alma da minha avó, a missa de 7º dia, missa para tirar as almas do purgatório. Depois de crente que eu vi na Bíblia que não adianta rezar para quem já. E na Bíblia tem purgatório? Há purgatório na Bíblia? Purgatório é da tradição. I was born in Kenya, Africa, of Hindu parents, and could trace back my ancestry by name about 900 years back. And the amazing thing I said was that not one of them
as far as I know, knew the Lord as a Savior. So how did you come to know the Messiah? I mean, as a Hindu from 900 years, now they have this caste system. Correct. I was in the Rajput caste, which is Rajput means sons of kings. So it was the aristocratic caste. So what was the first exposure you had? Well, this was around when I was 16 years old, and there was a knock at our house, and there was a lady who had been doing, a missionary who was doing a program for children in that neighborhood, and she ended up at my house because she was thirsty and wanted a drink of water. So I gave her a drink of water, and she handed me a New Testament in English. And I love to read, so I thanked her and started reading. And I said that this is the most amazing book I've ever come across, because it started talking back at me. It was as if the author was right there talking to me, standing by my side. And especially I was impressed by certain chapters like John 14, where the Lord says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. And now how does that differ from Hinduism? Well, of course, Hinduism, we believe there are so many different ways to God. And here is Jesus saying, I'm the way, the truth, and the life. That's interesting. A lot of what I see in America really has roots of Hinduism, saying there's many ways to God. Correct. And so these words in the Bible kept coming to me. I would walk to school, and they would almost haunt me, around me. They were living. This Bible is alive, active, and full of power. So it's been breathed by the Holy Spirit. Now I remember it was the battle inside me. I knew that Jesus was the Savior now. I was beginning to realize He is the way, the only way to the Father. But my traditions were struggling inside me. And so one night I said, I can't do this battle anymore. And I'm not going to read the Bible anymore, not going to think about Jesus anymore. Why would you give that up now that you begin to have a book that is alive? Now you begin to realize Jesus is the Messiah. It's not these many, many gods. It's only one way. Well, there was a struggle. How could you do that, Mahesh? Because my traditions and pride. I thought we Jewish fear. People had the corner on tradition. Tradition. Correct. So we have our tradition. Nos primeiros séculos, havendo o domínio do Império Romano, como o espírito da época era sincretista, o movimento do gnosticismo entrou dentro do cristianismo, gerando assim o surgimento de uma seita gnóstica. Segundo os gnósticos, sua doutrina era um conhecimento especial reservado para quem possuísse verdadeiro entendimento. Eles entendiam que o corpo e a matéria eram maus. Assim, a maioria dos gnósticos cristãos pensava que Cristo não podia ter tido um corpo como o nosso. A maioria negava o nascimento de Jesus, pois tal nascimento o havia colocado sob o poder do mundo material. Os gnósticos diziam que o mensageiro divino tinha deixado seus ensinos secretos em mãos de algum discípulo preferido, e assim circulavam supostos evangelhos que pretendiam conter esses segredos. Um deles, por exemplo, é o Evangelho de Tomé. Cada grupo gnóstico dizia ter seu próprio evangelho e uma tradição secreta que os unia com o Salvador. Então, segundo eles, Jesus ensinou a verdadeira gnosis a tal ou qual apóstolo, e este, por sua vez, a fez chegar aos gnósticos. A resposta da igreja era que, se Jesus tinha algum ensino secreto para comunicar aos seus discípulos, o mais lógico seria supor que confiaria tal ensino aos próprios apóstolos a quem confiou a direção da igreja. Por sua vez, se tais apóstolos haviam recebido algum segredo, seria de esperar que o transmitissem não a algum estranho, mas às mesmas pessoas a quem confiaram a direção das igrejas que iam fundando. Portanto, se houvesse tal ensino secreto, esse ensino não se encontraria senão entre os discípulos diretos dos apóstolos e seus sucessores. O fato é que os líderes das igrejas que no século II poderiam reclamar essa sucessão apostólica negavam unanimemente que tenham recebido tais ensinos secretos. Assim, é falso tudo o que os hereges pretendem ao dizer que possuem tradição secreta superior à da igreja. Isso significa que as doutrinas que foram sendo inventadas ao longo dos séculos não possuem base em ensinamento de Jesus aos seus discípulos. Portanto, quando a Bíblia fala que ainda há muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita,
Cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Está dizendo que, realmente, Deus não fala apenas através da Bíblia. No entanto, segundo o princípio bíblico sola escritura, apenas a Bíblia contém a doutrina cristã, a saber, a regra de fé e prática cristã. O reconhecimento dos líderes iniciais da igreja de que não haviam recebido ensino secreto por parte de Jesus comprova que as novas doutrinas, as doutrinas que não estão na Bíblia, são apenas invenção e tradição humana. Crente só obedece à Bíblia como única regra de fé e prática. Em latim, de fide et moralis. A Bíblia é nossa única regra de fé e moral, fé e prática. Mas e o juramento do padre? O pastor segue a Bíblia, o crente segue a Bíblia. O compromisso do padre é seguir a Bíblia ou a tradição? A tradição da igreja, o magistério da igreja, os dogmas, a dogmática da igreja. A Bíblia vem também, mas não vem em prioridade, em exclusividade. Por isso que eu celebrava 6 missas domingo. Toda a missa eu bebia 2 cálices com vinho. E eu não dava o vinho para os católicos, só dava o pão, a hóstia. Mas por que eu negava o vinho? Estava obedecendo a Bíblia ou a tradição? Tradição. Concílio de Constança. Daí veio os fundamentos da transubstanciação. Then you have transubstantiation. That's where the priest is said to have the power to call Jesus down from heaven and be transubstantiated into the inner substance of a wafer, such that that wafer becomes the physical body and blood, soul and divinity of Christ. Parece evidente e claro que nenhum pai ortodoxo dos séculos II e III, de quem temos registro, declarou que a presença do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia não seja mais que simbólico, embora Clemente e Orígenes cheguem perto de fazer isso, ou especificasse um processo de mudança substancial por meio do qual a presença era efetivada, embora Inácio e Justino tenham chegado perto de fazer isso. The idea of the doctrine called transubstantiation, where the bread and the wine are transformed into the body and blood of Jesus, was unheard of until the 12th century. It was man's invention to keep the Mass mystical and the priest superior. Criou-se a ideia de que clérigos seria uma classe superior de cristãos. Na prática, apenas clérigos ocupavam papel ativo na igreja e eram considerados os sacerdotes, ao passo que os demais cristãos eram considerados como leigos apenas, cuja participação na igreja era apenas passiva. Roman Catholicism teaches that we're required by God to submit to Scripture and tradition. They say that this is even what the Scriptures teach, and often refer in this context to 2 Thessalonians 2:15. So then, brethren, stand firm and hold to the traditions which you were taught, whether by word of mouth or by letter from us. And so they say clearly there's 2 fonts of revelation, Scripture and tradition, and Paul here in 2 Thessalonians 2:15 is requiring us to submit to both. Well, a more careful reading of this shows it's not really talking about what Roman Catholicism is making it to say at all. First of all, Paul is saying that we are to hold to the traditions which you were taught, whether by word of mouth or by letter from us, from Paul and from the other apostles. Now, where do we have the teachings of Paul and the other apostles? Well, we have it today in the Scriptures. Now, they say that by what he said here, he's establishing a complete separate font of revelation, tradition, with a capital T. They define tradition in the Roman Catholic Church today as a current of truth that has come down through the life experience of the Catholic Church over the last 2,000 years. It's a body of truth that even today is unwritten, that exists within the life experience of the practices, teachings of the church. Clearly, that's not what Paul's speaking about here at all. He's talking about his own oral teachings, of which there are no audio recordings that any of us are aware of today. Where do we have them? In the New Testament.
The reason to not just rely on oral tradition and to actually write down a gospel, like the earliest gospel, probably the Gospel of Mark. The reason to do that is because you're losing the living voice. You're losing the eyewitnesses. So there is this huge impetus in the second half of the first century AD to produce documents that would allow us to not lose the memory of what Jesus was like, what he did, what he said, and what his earliest followers were like as well. And that's really the impetus behind the writing in the New Testament. And when they got busy with it, they got busy with it. Between about 49 and about 100, all 27 documents of the New Testament seem to have been written. Nessa passagem, a palavra traduzida por tradição significa coisas devidamente entregues de um para outro. Então, significa qualquer coisa entregue oralmente, qualquer preceito, doutrina ou lei. O contexto mostra que as tradições específicas que estavam mais conscientemente na mente de São Paulo naquele momento eram seus ensinamentos escatológicos, dados a eles enquanto ele estava entre eles, cuja tradição ele os lembrou brevemente neste capítulo. Ou seja, Paulo está se referindo apenas à pregação oral da palavra de Deus. A tradição inspirada, no sentido de Paulo, não é uma tradição oral suplementar que completa a nossa palavra escrita, mas é idêntica à palavra escrita agora completa. As escrituras são, de acordo com Paulo, a regra completa e suficiente em tudo que diz respeito a tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente instruído para todas as boas obras. É isso que está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17, passagem que claramente diz que o ensino das Escrituras leva à perfeição do homem de Deus. Como não existe nada acima da perfeição, logo não existe doutrina dada por Deus que não esteja presente nas Escrituras Sagradas. Nesse período de formação do cânon do Novo Testamento, a Igreja contava com o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, que traz inúmeros ensinamentos sobre Jesus. Então é incorreto dizer que os primeiros cristãos não tinham Bíblia, embora nos primeiros anos ainda não tivessem o Novo Testamento. Eles tinham também os ensinamentos recebidos diretamente dos apóstolos, que ainda estavam vivos. No entanto, apesar disso, a ausência de Novo Testamento levava a uma falta de compreensão completa, inclusive por parte dos próprios apóstolos, que posteriormente foi possível ter. Por exemplo, no início, embora se reunissem para cultuar a Deus no domingo, os cristãos ainda guardavam o sábado conforme a antiga aliança. No entanto, segundo várias passagens do Novo Testamento, sabemos que a guarda do sábado não faz parte da nova aliança. Em Colossenses 2, por exemplo, está escrito: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Em Gálatas está escrito: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam os dias, meses, tempos e anos. Receio que meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Pedro, quando teve a visão de Atos 10, ainda acreditava que deveria observar as restrições alimentares do Antigo Testamento, o que sabemos não fazer parte da Nova Aliança, em que, segundo o Evangelho de Marcos, Jesus considerou puros todos os alimentos. Os primeiros cristãos inicialmente não sabiam quais regras da Antiga Aliança deveriam ser ensinadas aos gentios, de modo que muitos ainda defendiam a circuncisão para se tornar cristão, o que também foi corrigido pelo Novo Testamento. Como vimos, naquela época vários cristãos seguiam o gnosticismo, que era uma seita que negava a encarnação de Jesus. Então, em 1 João 4, está escrito que: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Grande parte do conteúdo das cartas do Novo Testamento foi correção de todo tipo de erros nas igrejas. Ou seja, os erros cometidos naquele tempo foram utilizados para a escrita do Novo Testamento. Ou, por outro ângulo, podemos dizer que,
Mesmo naquele tempo, a ausência do Novo Testamento tinha por consequência a prática de erros pela igreja. Dessa forma, mostra-se evidentemente errado o argumento de que a igreja não é centrada na Bíblia ou de que a igreja possui autoridade não submetida à Bíblia, a palavra de Deus. O problema das tradições humanas que foram sendo inseridas na religião já é antigo, conforme vemos em Tito 1. Portanto, você tem de repreender duramente esses falsos mestres para que sejam sadios na fé e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Até 200 e poucos anos, existia um cristianismo puro, sem doutrinas. Depois foram criando falsas doutrinas, como mudando a verdade em mentira, como está lá na carta de São Paulo aos Romanos, 1:25, mudando a verdade em mentira, adorando mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente para sempre. There's a train coming out of the first century, represented by the documents we have in the New Testament that demonstrate kind of the shape of the church there, going into this long dark tunnel of the 2nd through 4th centuries, and then coming out in the 4th century of this long dark tunnel, and the train of the church that comes out is so different than the train of the church that goes in. You say, what happened? São tantas coisas que foram criadas e o povo foram ensinado assim, porque até na década de 70 o católico não tinha a palavra de Deus, não lia a palavra de Deus. Toda a minha carreira foi lentamente me levando a ver que nossa autoridade definitiva não vai ser achada em tradições ou em concílios, na igreja ou mesmo no Papa. Eu vendo tudo isso, eu pedi a Deus que um dia me mostrasse a verdade. Eu perguntava em quem eu devo acreditar, obedecer, a palavra ou a tradição? Respondeu Jesus. Por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa de sua tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se disserem a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que poderiam receber de mim é oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai assim. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos são apenas regras de homens. Nossa autoridade é unicamente a palavra de Deus. Através dos séculos, essa autoridade tem sido corroída, usurpada. E agora nossa nação, todo o nosso povo, nossa civilização está faminta, necessitando da palavra de Deus. Como os homens podem viver sob a autoridade da palavra de Deus se eles não conhecem a palavra de Deus? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Os reformadores, quase todos, eram padres. Isso é importante entender. Eles eram padres, comprometidos com a igreja, mas gente piedosa, que não podia mais conviver com a manipulação da fé. E entendiam que para voltar à essência da fé, era indispensável voltar à Bíblia. Leia a Bíblia. Minha tarefa agora. Nossa tarefa. Se vocês quiserem, poderemos usar este exílio para traduzir a Sagrada Escritura, toda ela para o inglês, nossa língua nativa. Então eles poderão ouvir e entender por todo o nosso povo. Esta será uma tarefa gloriosa, doutor. A maioria de seus alunos irá querer ajudar, não faltarão trabalhadores. Você imagina o grande impacto que isso será para a Cúria? Sem falar de seus oponentes em Canterbury. Você já é acusado de heresia. Traduzindo a Bíblia, será visto por alguns como nada mais que insurreição contra a Madre Igreja. Mas vejo isso como meu sagrado dever, como filho leal à Igreja de Cristo. Está tão claro para mim agora. Como perdemos isso?
O Novo Testamento foi escrito em grego koinia, a língua do povo. A tradução de São Jerônimo para o latim foi na língua do povo. Os ingleses devem ser privados da palavra de Deus porque isto está escrito em língua estranha. Como podemos manter a igreja fiel sem a palavra de Deus como pão para as almas famintas? Meu sonho é ver o inextinguível fogo da palavra de Deus aceso nos corações e mentes de todo o povo. Todo o nosso povo. No capítulo 17 de Atos, dos versículos 10 a 11, nós lemos: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Duas coisas são destacadas nesse chamado ato nobre. Em primeiro lugar, a avidez com que eles recebem a Escritura. A palavra usada no original, ela fala de zelo, ela fala de entusiasmo, ela fala de disposição de mente, e essa é uma característica que deveria estar na vida de todos aqueles que querem caminhar com Deus. Como disse o salmista lá no Salmo 119, como eu amo a tua lei. Precisamos amar a palavra de Deus, não apenas saber a importância que ela tem, mas desejar conhecê-la, ter fome pela palavra de Deus. E eles tinham isso, mas eles tinham também essa capacidade de checar tudo aquilo que estava sendo pregado, conferindo se as Escrituras diziam exatamente aquilo e daquela forma como lhes estava sendo apresentados. Isso nos remete a um entendimento prático. O que a palavra de Deus está destacando aqui é a importância de que eu e você possamos viver pela palavra escrita de Deus. As Escrituras definem a forma como vamos viver. Uma das declarações da Reforma Protestante era sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras. Elas são a nossa regra de fé e prática. Tudo aquilo que cremos e fazemos deve ser norteado, fundamentado pela palavra de Deus. E isso foi demonstrado por esses bereanos que são elogiados exatamente por causa disso. Em Mateus 4,4, Jesus, respondendo a Satanás na tentação do deserto, diz: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas para dizer isso, primeiro ele usa uma declaração que aparece repetidas vezes na Escritura. Jesus diz, está escrito. Ele não apenas menciona a verdade, mas ele mostra o conhecimento da Escritura. Ele mostra que a Escritura é a lei que rege as nossas vidas, o nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas escolhas e não apenas a nossa fé. A palavra Escritura, ela aparece 23 vezes no Novo Testamento, como uma citação do Velho Testamento. A expressão usada por Jesus, está escrito, ela aparece mais de 110 vezes na Bíblia, sem contar quando isso fica implícito, sendo usado de uma outra forma. Por exemplo, no livro de Hebreus, muitas vezes nós temos a declaração, como disse alguém em certo lugar. Ele não está dizendo nem quem e nem onde, mas ele está dizendo que foi escrito, que está registrado nas Escrituras. Ou ocasiões onde lemos, Deus ordenou, a palavra de Deus, se somar isso, esse número sobe e sobe muito. Em outras palavras, percebemos que a mentalidade daqueles que nos trouxeram a propagação da palavra de Deus era sempre de uma fundamentação de fé pelas Escrituras. E é isso que está sendo elogiado nos bereanos, porque é uma característica que nós devemos ter. Em primeiro lugar, precisamos ter a compreensão da autoridade desse livro, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ele, na verdade, foi produzido debaixo de inspiração divina. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele reconhece aquilo que todos criam de forma unânime. Ele declara em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Em 2 de Pedro, no capítulo 1, nos versos 20 e 21, nós lemos: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa consciência, ela estava não apenas no ensino dos apóstolos, mas no comportamento do próprio Senhor Jesus. Ele reconheceu os livros do Velho Testamento, denominando-os como Escrituras. Declarou que a vida eterna é encontrada por meio do exame dela. E em João 5,39 ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E ele diz: e são elas que testificam de mim. O Senhor Jesus mostra que, de fato, as Escrituras nos conduzem à vida eterna e elas apontam e apresentam a pessoa de Cristo desde o Velho Testamento. Através de profecias, através de simbolismo, tudo converge na pessoa de Cristo, na sua obra e no seu propósito para as nossas vidas. O Senhor Jesus validou as Escrituras quando fez referência às histórias bíblicas. Ele menciona Adão, Noé, Abraão, Ló, Moisés, Davi, Salomão, Daniel, Jonas, entre outros. Isso nos remete ao seguinte entendimento: nós temos que crer em toda a Escritura. O próprio Jesus diz em Lucas 24, no versículo 25, falando àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo, destaque aqui para em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus sempre valorizou toda a Escritura. Isso nos remete a uma lógica muito simples. Se a Bíblia não é digna de confiança, Jesus não era. Alguém não pode alegar crer em Jesus nas suas palavras e descartar o restante do ensino das Escrituras, porque Jesus validou o ensino de toda ela. Então, se ele é digno de confiança, as Escrituras também são. Se elas não são, nós não podemos tentar sustentar a ideia de que ele seja digno de confiança, o que sabemos que é. Mas nós precisamos trabalhar dentro dessa lógica do próprio respaldo de Jesus às Escrituras e da orientação dele ao dizer para o inimigo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Em cada uma dessas Escrituras, Jesus nos mostrava que nós devemos ter o cuidado de viver por aquilo que está escrito. Os israelitas já entendiam essa verdade desde a velha aliança. Em Josué 23:6 nós lemos: esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Esse conceito, essa prática, essa fé vem permeando a vida do povo de Deus ao longo de toda a história e ao longo de toda a Escritura. Em Lucas 24:27, nós vimos que Jesus provou pelas Escrituras o plano de salvação. Isso por si já nos mostra a importância que sempre foi dada ao ato de ter a nossa fé baseada e fundamentada naquilo que a palavra de Deus diz. Paulo, em 1 Coríntios 4:6, diz: para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isso, não ultrapassem o que está escrito. Isaías, falando da parte de Deus, diz no capítulo 8, nos versículos 19 e 20, quando disserem a vocês: consultem os médicos e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão aos mortos. E diz: à lei e ao testemunho. Em outras palavras, não apenas devemos consultar só a Deus e mais ninguém, mas ele mostra qual é a fonte da nossa consulta, ou como poderia alguém dizer, do oráculo. É a palavra escrita, a lei e ao testemunho. E a Bíblia diz: se eles não falarem segundo essa palavra, nunca, jamais verão a luz do alvorecer. Todo ensino deve passar pelo crivo das Escrituras. Paulo escreve aos Gálatas e diz no capítulo 1, dos versículos 8 e 9, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Essa palavra significava maldito, abominável. Ele diz: como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Nunca houve espaço para nada que não estivesse nas Escrituras. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, nos versículos 15 e 16, o apóstolo Pedro nos fala de pessoas que distorcem as Escrituras, muitas vezes tentando fazer uma aplicação errada. E a razão pela qual faziam isso é porque sabiam que havia um grupo de pessoas que não se permitiriam crer em nada que não fosse justificado pela palavra de Deus. Portanto, precisamos entender que desde aquela época há uma ameaça à nossa fé. Essa ameaça é um engano,
É uma propagação de algo que não está fundamentado na palavra de Deus. Essa é a razão pela qual Jesus afirmou lá em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras. Se nossa fé será pautada pelas Escrituras, nós precisamos conhecê-la. Precisamos saber checar e avaliar tudo aquilo que ouvimos. Eu sou grato a Deus porque tive esse tipo de treinamento dentro de casa. Tudo que ouvíamos, qualquer tipo de ensino, de pregação, meu pai dizia, temos que fazer como os bereanos, vamos checar se está na palavra de Deus. Essa é a atitude que todo crente deveria ter. Em Efésios 4,14, Paulo diz que nós não podemos ser meninos. E ele está falando de meninos espirituais, inconstantes na fé, que são levados e agitados por todo e qualquer vento de doutrina. Sempre há um modismo, sempre há um vento soprando uma direção, sempre há uma onda tentando nos levar para determinada área. E nós precisamos de fundamentação bíblica, precisamos ser como os crentes de Bereia. Por quê? Porque o diabo trabalha pelo engano. Começa assim lá no livro de Gênesis. A sedução de Eva, o primeiro pecado, é uma distorção do que Deus falou. Quando Eva responde, Deus diz, a ação da serpente. Satanás é chamado no livro de Apocalipse de antiga serpente, é dizer, não foi bem assim. Agora, além de vermos que desde o primeiro cenário de pecado há um engano de aplicação da palavra, isso nunca deixou de ser repetido. Paulo escreve aos Coríntios, e ele diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4, eu temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Ele faz um paralelo de que assim como a serpente enganou Eva, muitas vezes um outro Jesus está sendo anunciado, um outro evangelho está sendo proclamado e nós estamos perdendo a firmeza da palavra. Agora, como podemos nos resguardar disso? Permanecendo na palavra, tendo avidez e fome por ela, checando e conferindo o que está escrito. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3, de 13 a 17, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Depois de falar de um tempo de engano, e como ele diz que vai de mal a pior, significa que no tempo que vivemos hoje, a coisa com certeza não apenas está, mas ainda ficará pior em termos de engano do que já era desde o início. Mas ele diz, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. Essa frase, permaneça naquilo que aprendeu, é importante. E em que acredita fielmente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, estava falando do conhecimento bíblico, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É depois disso que ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Agora, não adianta saber que a palavra de Deus deve proteger a nossa fé, deve alinhar a nossa doutrina e não nos relacionarmos com ela. A parte boa dos bereanos não era apenas checar aquilo que estava escrito, era ter fome pela palavra, era procurar entendê-la, era procurar crescer na compreensão dela, sem nunca deixar de fundamentar toda a instrução por meio daquilo que estava escrito. Por essa razão, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, e ele diz no capítulo 3, no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Temos que ser amantes, temos que ser dedicados ao estudo da palavra de Deus, e assim não apenas proteger o nosso coração, mas ajudar a preservar o que a própria Bíblia chama de a sã doutrina. Que Deus nos ajude, que Ele nos dê graça de reproduzir o mesmo ato nobre dos bereanos. Temos fome pela palavra, e norteamos a nossa fé e comportamento por ela e somente por ela. Sola Escritura. Está escrito: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai recebe sua instrução. Venha a mim.